Amém. Boa noite aos meus amados irmãos que nos acompanham nessa noite. Nós estamos aqui, eu e o irmão Maurício Martins, na ordenança do Senhor, para realizar a reunião dos homens, uma vez que nós ainda estamos fazendo remotamente, né, em função de todo esse problema que nós estamos passando. Então eu quero inicialmente orar com os irmãos para iniciar a nossa reunião aqui, o nosso encontro, o nosso debate, né? A nossa conversa sobre o assunto, a direção que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Então nós vamos iniciar com uma oração. Eu quero invocar o nome do Senhor. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Queremos primeiramente te pedir perdão, Senhor Deus, que o Senhor possa estar limpando a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Santo Espírito venha nos tomar nesse momento, Pai, para que nós venhamos a ser vasos na Tua mão, que o Senhor possa nos usar conforme provei a Ti, que tudo aquilo que é do Teu propósito venha a ser falado agora, que nada venha a ser do homem, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Senhor. Eu quero aproveitar esse momento de oração para colocar, Senhor, a vida de todos os meus irmãos diante de Ti, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa sobre cada um deles, que o Senhor guarde, abençoe a cada um deles, Pai. Abençoa também as nossas lideranças naturais, abençoa, Senhor Deus, o nosso presidente, dá direção para ele, coloca, Senhor, no coração daqueles que têm intenções contrárias ao povo dessa nação, a Tua vontade, Senhor, porque nós sabemos que Tu é poderoso para realizar todas as coisas, Senhor Deus. Eu quero orar pela vida do nosso pastor Celso, pela vida do nosso pastor Tadeu, que o Senhor venha a estar sempre com a Tua mão poderosa sobre a vida deles, fortalecendo eles no ministério, Senhor, cuidando deles, das famílias deles, Senhor, que eles estejam sempre na Tua direção, que o Senhor tenha total controle sobre todas as coisas aqui, Pai, e que eles sejam sempre fortalecidos na força do Teu poder, para que o nosso ministério venha a prosperar na Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Agradeço também pela vida do meu irmão Maurício Martins, que se encontra aqui comigo nessa noite. E te agradeço por tudo, Pai amado, que Tu tens feito, por ter nos guardado durante todos esses tempos que nós temos passado. E declaramos firmemente que confiamos em Ti e confiamos que todas as coisas estão no Teu controle e que tudo é permissão ou vontade Tua, e que para tudo há um propósito. Então nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Nós vamos agora, então, ouvir um louvor, e depois nós voltaremos para a ministração propriamente dita. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto
junto com os anjos cantar, eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar, eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem junto. Amém. Então, a palavra que o Senhor trouxe para que nós venhamos a ministrar, a debater, foi Neemias capítulo 4, cujo título é A Defesa contra os Adversários, né? Eu vou colocar um pouquinho do contexto do livro de Neemias, para que o capítulo não fique perdido e para que nós tenhamos um certo entendimento assim, de tudo que ocorreu durante esse capítulo, para que os irmãos tenham, obviamente que a grande maioria dos irmãos conhece a história de Neemias, mas para que, dentro do contexto daquilo que nós vamos colocar, faça sentido para os irmãos. Então, o templo que foi edificado por Salomão, né, ele foi destruído por Nabucodonosor, né, a Babilônia tomou, como nós sabemos, Jerusalém, Judá, e o templo foi destruído. Neemias, ele era um servo, um escravo, no início do Império Persa, né? Ele era copeiro do rei, ele tinha uma posição respeitada até, respeitável dentro do império, e ele era copeiro do rei, né? E um certo dia, ele encontrou com alguns irmãos judeus e perguntou, se informou sobre como estava o povo, né? Como estava o povo judeu, como estava, o que tinha acontecido então com a cidade de Jerusalém, especificamente de Judá, que é onde estava o templo, né? E ele obteve a notícia então de que o templo havia sido destruído, né? De que estava tudo em ruínas, de que o povo estava espalhado, sem direção,
cometendo atos que desagradavam a Deus, vamos por assim dizer, né? E aquilo entristeceu o coração dele. Então, a partir desse fato, inicia o capítulo, então, aqui de Neemias, o capítulo 4, que fala da defesa contra os adversários. Eu vou passar a palavra para o irmão Maurício. O irmão Maurício inicia, depois a gente continua. Amém. E como o irmão Gilmar já introduziu aqui essa fala, né, de Neemias, a gente percebe que a partir da aprovação do rei, para que Neemias voltasse para Jerusalém, então, para fazer a reedificação dos muros, né, o rei concedeu também a Neemias cartas de recomendação aos outros governadores da região também, para que o recebessem e ajudasse a fornecer a matéria-prima para a reconstrução dos muros, né, e organizar todas as famílias que ali ainda estavam morando, numa situação muito difícil, né, porque a cidade toda estava em ruínas, né. E isso nos mostra a capacidade de Neemias de liderar, né, todo o povo que ali se encontrava, né, para fazer a reedificação, e também mostra a influência que ele conseguiu ter para que as pessoas aceitassem esse trabalho, né, e essa convocação, e que começassem a edificar os muros, né. E logo no início do capítulo 4, nós vemos que já Sambalate e Tobias já começaram a se levantar, arrazoando e zombando de Neemias, né, porque tinha tomado essa iniciativa, de acordo com a vontade de Deus, de reedificar os muros, né. E Neemias, ainda sendo um grande líder, ele não murmurou por isso. Ele foi buscar auxílio divino para conseguir executar o propósito de Deus na vida dele, né? E ele orou e agiu, né? Ele orou e agiu, pediu a direção de Deus para como ele deveria fazer para conduzir o povo, né, irmão Gilmar, a essa edificação. E o Senhor foi mostrando para ele, da maneira que o Senhor gostaria de concluir essa obra. Ele também agiu formando um exército, né? Ele formou os guardas ali, deixando com que as pessoas, além de trabalhar, eles também guardavam a cidade, né? Para que então, se caso houvesse alguma demanda ali, alguém que investisse contra a cidade, ele tinha pessoas capacitadas também para proteger o povo de Jerusalém, que ali edificavam os muros, né, irmão Gilmar? E, continuando nessa meditação, eles primeiro começaram zombando de Neemias. Depois que viram que Neemias estava tendo sucesso na edificação, né, irmão Gilmar, eles passaram a ameaçar ele, né, a fazer com que essas ameaças chegassem ao ouvido de Neemias, a fim de que tirasse a motivação deles de edificar os muros. E, mais uma vez, Neemias orando, ele pôs todas as famílias, né, todo o povo por famílias, em lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com espadas, lanças e os seus arcos. Aí ele diz no 14, inspecionei, dispus e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E aí o povo todo ouvindo isso, né, e todo mundo estava empenhado nessa causa, e os inimigos começaram a ver que eles não prevaleceriam contra eles, né? Foi aí então que Neemias continuou prosperando, executando todo o planejamento dele, e
fizeram isso de uma maneira tão rápida que edificaram os muros de Jerusalém, diz a palavra, 52 dias, né, por ser tão poderoso essa manifestação de Deus na vida de Neemias e do povo de Israel, né? Irmão Maurício, me permite uma parte aqui é interessante, assim, aqui no 14 e no 15, que o irmão Maurício mencionou agora, que fala assim, ó, assim como o irmão já leu, né? Eu vou ler novamente. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E daí no 15 diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Então, assim, ó, trazendo para os dias de hoje, aqui, vamos dizer assim, ó, no mundo espiritual, no momento em que Neemias levou até o povo, e o povo se uniu em prol da causa e colocou diante de Deus, não houve nem necessidade da peleja, porque Deus frustrou os planos do inimigo antecipadamente, a partir da atitude do povo, né? E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado, então assim, então eles nem tentaram, porque eles sabiam que Deus era com aquele povo, né? Então, só uma observação nesse sentido, nem houve a peleja, porque os inimigos, assim como hoje no mundo espiritual, nós, enquanto cristãos, quando nós oramos e clamamos, né, para Deus por alguma causa, que hoje nós temos várias causas por orar e clamar, Satanás ele nem vai se levantar contra aquilo ali, porque ele sabe que ele não pode com Deus. Então nós temos que tomar isso aqui para mim é um exemplo muito claro assim, de como Deus, qual é a relação que Deus e Satanás têm, por exemplo. Se nós permitirmos que Satanás vá avançando, sem clamar, sem orar, sem invocar o nome do Senhor, ele vai avançando. A partir do momento que nós colocamos o Senhor na frente, terminou a batalha, porque o Senhor vai pelejar por nós, né? Então eu só queria fazer essa observação, irmão. Pode continuar. Irmão Gilmar, e realmente nós vivemos pela graça de Deus, né? Como Deus peleja essas lutas conosco e nos dá a vitória. A gente tem que ter um sentimento de muita gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, né? Nós sabemos que quando a gente ora para o Senhor, Ele ouve as nossas orações e nos atende se for essa a vontade dEle, né? E nós aqui estamos aqui justamente para levar a palavra para os irmãos, para que a gente possa conhecer cada vez mais o poder de Deus que Ele age sobre as nossas vidas. Todos nós temos um propósito com Ele. Todos nós somos dependentes dEle. Ele é que faz essa peleja. Ele quer que a gente se disponha, como Neemias fez. Ele se dispôs para a obra, né? Ele cumpriu um propósito de Deus e Deus permitiu que ele tivesse vitória. E o Senhor tem uma palavra que diz: agindo Deus, quem impedirá, né, irmão Gilmar? Porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é que vence nessas dificuldades. Nós sabemos que nós estamos passando por momentos de tribulação, que a gente, pela graça de Deus, temos tido a oportunidade, né, de mudar nossas rotinas de vida e ver mais claramente que não há salvação senão em Cristo Jesus, que não há governo em qualquer país deste mundo que tenha uma soberania que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, nós estamos vendo nesses dias de hoje
essa batalha que está ocorrendo hoje, não só da natureza científica, na questão da saúde humana, mas também da política, de poderes que estão sendo abalados no mundo, né, e se descortinando todas as forças que existem que manipulam a gente, né? Aqui mostra essa palavra que o melhor propósito que Neemias teve, que era a edificação dos muros, que é uma coisa boa aos nossos olhos, e creio que era da vontade de Deus também, né? Nós cremos aqui na palavra porque diz isso, tinha pessoas com outros interesses, que não eram os interesses de Deus e nem do povo de Judá, né? Então, nós temos que ter certeza que sempre vamos ter forças contrárias, que muitas vezes vão nos desmotivar durante a nossa caminhada, até a nossa caminhada com Cristo, né? Muitas pessoas, muitas vezes, não aceitam uma posição diferente, né? E a gente tem que estar abertos sempre a entender o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu creio que nessa palavra de Neemias, irmão Gilmar, nos mostra que o melhor é fazer aquilo que Deus quer. Deus usou Neemias e levantou Neemias, assim como Deus usa ainda pessoas para levantar e desenvolver, ou às vezes mudar, ter uma ruptura de algum governo, de alguma coisa, justamente para cumprir algum propósito. E essas lideranças se levantam muitas vezes para mudar a condição do povo. O povo de Judá vivia na miséria, muitos já tinham vendido seus filhos como escravos, tinham tomado empréstimo nos bancos para conseguir ter mantimento, né? E então existia ali uma miséria, né? E total destruição e desolação. E Deus quis reedificar essa cidade, né? E levantou Neemias para que começasse a fazer isso. Levantou Neemias para que começasse a organizar toda a administração da cidade de Israel, né? Cumpriu ali todo um ministério de reconstrução das casas, né? Das lideranças, de quem serviria no templo, né? E isso tudo o Senhor foi ajustando. E depois Neemias se retirou por um período dali, né, irmão Gilmar, mais à frente, e a corrupção voltou naquele lugar. O povo estava voltando para a miséria, estavam se corrompendo de novo. Neemias teve que voltar para reestruturar novamente a cidade de Jerusalém. Então isso mostra que as pessoas que têm propósito, que são bem intencionadas, são importantes no contexto de vida humana, hoje aqui na Terra. O Senhor usa as pessoas para pregar a sua palavra, para cumprir o seu propósito, para fazer aquilo que é da vontade dEle. E muitas vezes, nós cristãos, nos omitimos e permitimos coisas que acontecem neste mundo, que muitas vezes, se nós fizéssemos a vontade de Deus, nos manifestasse, né, expressasse Cristo fora da igreja, que é o que nós vinha conversando até antes dessa ministração, irmão Gilmar, certamente Deus nos permitiria vivermos coisas diferentes do que vivemos hoje, né? Então, é tudo um propósito que Deus tem nas nossas vidas, e a gente tem que tentar buscar o propósito que Ele tem para a minha vida, para a tua vida, para a vida de cada um, né? O propósito de salvação, ela é única para cada um de nós. Quem desenvolve nosso relacionamento com Cristo é nós mesmos, né? Então, cada um de nós temos que buscar o Senhor, e aqui a gente busca coletivamente aqui na igreja, né? Irmãos, um edificando o outro, né? Eu creio que todos os irmãos torcem para que a gente volte logo aos cultos, para que a gente receba essa palavra e fortaleça o nosso vínculo com o Senhor cada vez mais, né? Mas isso também não impede da gente, nas nossas casas, buscar um relacionamento com a palavra de Deus, através da meditação, através da oração, que é aí que se cria um relacionamento íntimo com o Senhor. E compartilhar a palavra para nós é um privilégio. Eu me sinto honrado de estar aqui essa noite, creio que o irmão Gilmar também, amém, porque amém. Servir o Senhor na casa dele, a gente sente como se fosse o mesmo propósito que Neemias cumpriu aqui. Tem uma função, tem um propósito de vida, né? E a gente
tem que se manifestar para que a palavra de Deus seja conhecida em todos os lugares, né? Para que a palavra de Deus seja manifestada em todos os lugares. Creio que é isso, né, irmão Gilmar? Amém. Assim, um pouco, a gente teve um tempinho antes de iniciar, eu e o irmão Maurício, e a gente estava conversando assim que muitas vezes, né, nós inclusive deixamos assim de nos relacionar com pessoas porque as pessoas não compreendem aquilo que nós vivemos, vamos por assim dizer, né? Mas por decisão pessoal, assim como Deus colocou no coração de Neemias essa força de olha a obra que estava posta para Neemias, né? Reedificar um templo e uma cidade, né? Qual de nós teria coragem ou se disporia, vamos dizer assim? Nós a primeira coisa que a gente ia pensar é que nós não teríamos condições, mas Deus colocou isso no coração dele, ele conversou com o rei apoiou ele foi para Jerusalém, enfrentou os inimigos e cumpriu cabalmente aquilo que o Senhor havia colocado no coração dele. Que é uma obra grandiosa, bem diferente, assim, eu sinto, do que para nós, que é bem mais amena a obra que Deus pede para nós, né? Deus não pede para nós reedificar um templo que foi destruído, né? O templo que foi destruído fomos nós, enquanto nós não conhecemos Jesus, porque Satanás tomou conta desse templo e fez como achou, né? Então nós temos que reedificar o nosso templo, na verdade, né? Então, assim, eu gostaria de fazer algumas observações assim, dentro de tudo isso que o irmão falou, vamos dizer assim, o fato de nós sermos cristãos, isso não nos retira a cidadania, e nós podemos ver claramente nesse capítulo as estratégias que Neemias usou. Ele, no 4, 4 e 5, por exemplo, a primeira coisa que ele fez, primeiro ele orou para Deus antes de falar com o rei. Antes de tomar uma atitude, ele orou para Deus. Então ele orou para Deus para que o rei fosse favorável à causa dele. O rei foi. No 4 e no 5, ele novamente orou para Deus. Eu vou ler, eu acho interessante nós lermos a palavra. Então, ouve, ó Senhor Deus, pois estamos sendo desprezados, né? Como o irmão Maurício falou aqui, os inimigos se levantaram imediatamente, né? Sambalaque e os outros inimigos aqui, mais na frente diz que os árabes, etc., todos se levantaram contra o povo, contra esses que tinham o propósito de reedificar o templo e reconstruir o templo e, consequentemente, olha como é interessante isso, né? Se nós trouxermos para nós hoje, vamos dizer assim, nós como santuário, como templo de Deus, Deus arrumou tudo na volta. Ele não, a partir da reedificação do templo, ele reedificou a cidade. Ele arrumou a cidade, ele arrumou as famílias, ele arrumou... Tudo foi arrumado a partir da reedificação do templo. Então, trazendo para os nossos dias hoje, naturalmente, né, nós reedificando o nosso templo, nós andando nos caminhos do Senhor, aprendendo, tendo comunhão, orando, conforme o irmão Maurício colocou, as coisas na nossa volta, como está mencionado aqui, que já foi lido no 14, no 15, a peleia já está resolvida porque Deus já tomou a frente, né? Mas eu gostaria de mencionar assim, que Neemias, dentro de todo esse processo, ele teve várias atitudes que nós, como cristãos, não devemos desprezar. Pelo simples fato de nós sermos cristãos, isso não nos dá, vamos dizer assim, uma isenção de sofrer consequências caso nós
venhamos a agir com negligência ou fora daquilo que Deus determina para nós. Então, assim, ó, além de orar, ele orou e agiu, né? No 4:9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, assim, ó, além de orar, eles puseram guarda. Eles não deixaram desprotegida a cidade, né? Eles agiram. Daí no 14, no 15 nós já lemos, então, que não foi nem necessária a batalha, porque eles colocaram Deus na frente e Deus resolveu o problema. No 4:19 diz assim, ó, disse eu, né, Neemias, aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra realmente era muito grande, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Então, ele estabeleceu uma estratégia caso eles fossem atacados. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Então, ele teve uma estratégia, por exemplo, assim, ó, eles estavam construindo o templo, as pessoas estavam longe umas das outras, para que não houvesse fragilidade do povo que estava trabalhando, ele colocou as trombetas. Então, onde tocasse as trombetas e alguém estivesse sendo atacado, o povo correria e acudiria. Então, ele teve uma estratégia, ele usou de uma estratégia para se proteger. Então, nós já vimos aqui que ele orou, agiu, colocou Deus em primeiro lugar, estabeleceu uma estratégia. E no 4:22, 23 diz assim: também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem moço, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Então, eles vigiaram o tempo todo. Que é, inclusive, uma ordenança de Deus também, né? Orai e vigiai sem parar. Então, aqui nós temos vários exemplos de como o homem, que é um cooperador de Deus, age quando ele está no propósito de Deus. Ele fez todas essas coisas na direção de Deus, através do que Deus colocou no coração dele, e não se omitiu. Por exemplo, assim, ó, eu vou me ajoelhar agora, fazer uma oração, entreguei para Deus, mas está feito. Não, ele teve todo esse trabalho porque era parte dele, porque senão Deus não tinha colocado o homem como cooperador da obra, né? Deus faria todas as coisas, nós iríamos nos batizar e estava tudo pronto. Não, nós somos cooperadores da obra, nós temos missão, né? Nós temos a missão de levar a palavra a todos aqueles, a toda criatura, até o final. E Deus diz que vai estar conosco até o final dos tempos, né? Tem mais 2 palavras aqui que nós vamos ler. Eu não sei se o irmão Maurício quer ler, quer que eu leia. Então, em Mateus 10:16, quando Jesus mandou os discípulos para ir pregar o evangelho, ele diz assim, e era uma tarefa árdua também, né? Era uma tarefa árdua. Então, Jesus falou assim, ó, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Assim como Neemias foi durante todo o trabalho que ele realizou. Ele foi prudente, né, e foi manso. Ele sempre colocou Deus na frente, orou, entregou para Deus, e sempre foi prudente, tomando as atitudes, se protegendo, criando estratégia de defesa, para poder cumprir a obra do Senhor, né? E então eu quero ler mais uma palavra aqui, depois eu vou passar para o irmão Maurício finalizar, que está em Efésios 6, que, na verdade, hoje, na nossa vida hoje, né, naquela época a batalha
ela era literalmente pela terra, porque a terra representava o próprio sustento, né? Não existia outra maneira, vamos dizer, dos povos sobreviverem a não ser através da terra. A terra era o sustento através da plantação. Havia guerra porque tu tinha que tomar o despojo do teu inimigo para enriquecer, para tu ter condições de sustentar o povo que tu tinha, que o teu povo crescia. Mas hoje, a nossa luta, ela passou a ser um pouco, ela é totalmente diferente, vamos dizer, ela não é um pouco diferente. A luta é pelo nosso coração, e em sendo pelo nosso coração, ela passou a ser totalmente espiritual. Eu até quero relatar aqui um pequeno testemunho. Quando eu cheguei, eu conversei um pouquinho com a irmã Catiúcia, né? E nós conversamos um pouco sobre essa situação que nós estamos vivendo. E a irmã fez o seguinte comentário: se os irmãos não aprenderam até hoje a depender totalmente de Deus, dessa vez nós vamos aprender. E eu profetizo que nós venhamos a realmente aprender a depender totalmente de Deus. Porque numa situação como essa, nós conseguimos enxergar claramente, como o irmão Maurício mencionou, a nossa impotência, a impotência do governo, a impotência dos nossos líderes que governam o país, a cidade, etc., que nós só temos um para recorrer, né, que é Deus, através de Jesus Cristo, que é assim que é a ordenança, né? Então, aqui em Efésios 6, nos ensina como nós devemos viver diariamente a nossa vida hoje, porque nós continuamos sendo atacados pelos nossos adversários. Satanás nunca deixou de ser nosso adversário, né? Tem uma palavra lá em 1 Pedro, se eu não estou enganado, ou é 1 ou é 2 Pedro, que o diabo anda em derredor como um leão pronto para tragar aquele que vacilar, aquele que deixar uma brecha, aquele que escorregar, vamos colocar assim, né? E nós, com a realidade que nós temos, assim como fala nesse capítulo e fala também em outro capítulo da Bíblia, nós temos que orar e vigiar o tempo todo, né? Nós temos que entregar o nosso dia para Deus no início do dia. Nós temos que orar de noite, né? Fazendo uma reflexão daquilo que a gente fez durante o dia. Se precisamos fazer algum conserto, se tem algo que está fora do lugar. Nós precisamos estar sempre ligados na videira, porque senão nós vamos ser um ramo que vamos secar, né? Então aqui fala da armadura de Deus, que é com a qual nós devemos estar revestidos o tempo todo, porque nós sempre nós temos que ter realidade assim, irmãos, que nós somos inimigos de Satanás, e Satanás é o príncipe desse mundo. Por conseguinte, nós é que somos a parte que não faz parte desse meio. Eu não vou usar outra palavra, mas o mundo jaz no maligno. Portanto, nós somos os apartados. Inclusive a palavra diz isso, né? Então eu vou ler esse capítulo aqui, que está em Efésios, no capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse versículo aqui eu quero repetir, porque nós devemos tomar a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Nós estamos vivendo o dia mau, né, irmãos? Então, para que depois que tudo passe, nós possamos ter vencido tudo e permanecer inabalável no Senhor,
né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, como intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aqui o apóstolo Paulo, então, finalizou no 19:20, dizendo, né, que nós devemos orar para ele, que na época os irmãos deveriam orar por ele, para que ele tivesse intrepidez de falar do mistério do Evangelho, né, que ele era embaixador. Hoje os embaixadores somos nós, hoje Neemias somos nós. Então, nós temos que orar uns pelos outros para que nós tenhamos intrepidez no Espírito, de falar da verdade, independente da consequência. É óbvio que o diabo não vai se alegrar quando nós pregarmos a palavra. É óbvio que nós vamos ter que deixar as coisas do mundo para viver com Deus, né? A gente já sabe disso há muito tempo. Então, era essa mensagem que eu tinha para os irmãos. Eu vou passar para o irmão Maurício fazer as considerações finais dele e encerrar, orar e encerrar. Amém, irmão? Amém, amém. É uma alegria, né, como estarmos aqui na presença do Senhor. E vamos orar então para encerrar, em nome de Jesus. Ó Pai amado, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Queremos entregar o nosso coração diante de Ti, as nossas vontades a Ti, Senhor Jesus, para que realizamos aquilo que o Senhor tem de propósito nas nossas vidas, Pai. Nos capacita para a Tua obra, Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor Jesus. Coloque esse desejo no nosso coração, Senhor Jesus, que ainda nos desviamos muitas vezes do Teu propósito, do Teu caminho, Pai. Que a gente venha, Senhor Jesus, assumir, Senhor Jesus, a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Edificar, Senhor Jesus, a Tua palavra, edificar, Senhor Jesus, o corpo da igreja, Senhor. Buscar, Senhor Jesus, fazer tudo aquilo que é do Teu propósito, do Teu querer, Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, nos capacite para isso, Pai. E que a gente venha ter, Senhor Jesus, essa disposição mental de Te servir. Servir a Tua casa e servir a Tua obra. Sabemos que a seara é grande e são poucos os ceifeiros, Senhor Jesus. Nos capacita, Senhor Jesus, como ceifeiros na tua lavoura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.